Bem-vindos de volta a mais uma quinta, mais uma semana e, claro, mais um episódio do seu Descomplicando a Estética. Gabriel por aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto que talvez nos impede de alcançar nossas metas e sonhos e, na maioria das vezes, a gente nem percebe que esse é o principal motivo pelo qual a gente não consegue. A famosa, ou tão famosa assim, na verdade, zona de conforto. Então quero convidar você a trocar uma ideia aqui com a gente sobre o que é essa zona de conforto, como eu faço para saber se eu tô nela, que consequências ela traz e principalmente como eu faço para sair, né, ou expandir na verdade e conseguir alcançar, deixá-la um pouco maior e conseguir alcançar aquele resultado esperado. Cris, esse é um assunto que tá na moda, eu acho, né, tem se falado muito nos últimos anos. E realmente é um estado mental silencioso e bem traiçoeiro, porque se a gente não para pra analisar a nossa situação, faz parecer que tá tudo ótimo, quando na verdade pode não estar. Tudo bem por aí? O que tu acha? Antes de tu entrar até, depois dessa introdução jogada inteira só para um lado da história, vou deixar uma outra pergunta, né? Será que sair dessa zona de conforto é sempre uma boa ideia? Será que eu não posso ficar nela também e ser feliz? Então vamos trocar uma ideia ali e polarizar também um pouco essa conversa. Olá, Gabriel. Olá, pessoal. Atualmente se fala muito, né, em zona de conforto, que ela pode ser perigosa, que ela não te desafia a buscar mais, ela não te desafia a ser melhor, a expandir o teu potencial, né? Enfim. Mas eu acho que isso é algo muito pessoal, porque enquanto umas pessoas ficam extremamente desconfortáveis com a situação, né, de estar numa zona de conforto e tem sempre a necessidade de buscar algo a mais, né, é diferente daquilo que estão vivendo, para outras pessoas, essa zona de conforto pode ser boa e tá tudo bem, eles chegaram onde que queriam chegar, estão tranquilos, né, e não tem necessidade de estar sempre mudando, buscando algo a mais. Esse segundo tipo de pessoa, né, até pode ficar extremamente desconfortável também com tanta cobrança para que ela saia dessa situação. Pensando que ela está errada por se sentir bem na sua condição, né, e eu confesso que muitas pessoas até acabam com problemas psicológicos devido a esse extenuante cobrança do mundo. E quem disse que a gente precisa ser todo mundo igual, não é mesmo? Com certeza, a gente vai trocar uma ideia sobre isso também, de ficar ou não ficar nela, né? E deixa eu começar aqui, como sempre, tentando definir mais ou menos o que é essa zona de conforto. E para aquecer ainda mais essa discussão, né, eu vou colocar duas definições e olha que legal a diferença entre elas. Uma diz assim, que a zona de conforto é uma situação onde a gente se sente seguros e tranquilos. Já a outra diria que é um método de trabalho estabelecido que requer pouco esforço da nossa parte e entrega resultados minimamente aceitáveis. E agora, será que é bom ou ruim, né? Uma definição parece apontar para um lugar bom de se estar, enquanto a outra quase que me chama de preguiçoso. Como assim? Então eu vou fazer o programa de novo, meio que ao contrário aqui. E eu vou jogar logo a minha opinião antes de entrar nos detalhes. Eu acho que na maioria das vezes ela é ruim, porque faz com que a gente se acomode e deixe de buscar os nossos objetivos, levando à frustração e infelicidade. Mas, deixa eu colocar um mas muito importante aqui, pode ser que alguém já chegou numa etapa da vida, que já conquistou o que queria conquistar, e agora quer paz e tranquilidade. E não tem nada de errado com isso também, né? Nesse caso, a zona de conforto não seria ruim. Sempre e quando a gente esteja feliz com essa decisão. Às vezes, a gente pode passar por momentos de zona de conforto também, onde por alguns meses ou anos, né, a gente tem essa sensação de realização, ou de que a gente quer estar tranquilo, e depois algo reacende também aquela chama interna que a gente tem, e a gente sai correndo atrás de coisas novas mais uma vez. O que vai ser sempre ruim é a gente saber, né, que não tá feliz onde está, mas também não consegue ou não tem coragem de sair dessa zona, e daí não existe meio termo, né? Sempre vai ser ruim nesse caso. Mas, Cris, vamos ver se a gente consegue identificar aqui alguns sinais que indicam se a gente tá nesse famoso lugar. E você que está nos ouvindo, faça essa autoanálise também com a gente. E depois vamos encontrar formas, técnicas, estratégias, enfim, para dar esse passo adiante fora dessa linha imaginária, que é onde a magia acontece e onde nossos sonhos estão. Tu sabe que eu me vem muito em mente também o pessoal de concurso público, né? Eu acho que a maioria até que nos escuta, que nos acompanha, não é concurseiro, né? O pessoal ali, empreendedor, que está sempre lutando dia a dia, mas me vem à mente o funcionamento, o pessoal que é funcionário público, né? Luta, luta, luta para passar no concurso e quando passa, sei lá, alcançou seu objetivo e tá feliz e tá tudo bem assim, né? Outros até enxergam como acomodados, mas cada um tem
o seu ponto de vista. Mas eu concordo contigo, Gabriel. Eu acho que a grande maioria de nós oscila entre os momentos, né, de querer buscar, de estar numa zona de conforto. Em alguns períodos da nossa vida a gente alcança o que a gente objetiva e passa, fica um pouquinho mais acomodado por um período de tempo, porque a situação, enfim, ficou boa, ficou confortável, né? Mas se esse não é o nosso perfil, logo a gente vai estar com um novo objetivo em foco, procurando alcançar esse objetivo, né? Saindo novamente da zona de conforto. E a gente tem que respeitar quem fica angustiado só de pensar no oposto, né? De ter que estar sempre buscando. Porque para ele, sempre fazer o mesmo trajeto, por exemplo, ter as mesmas ações e, por consequência, obter os mesmos resultados, tá ok, tá tudo bem, a vida tá tranquila, sim. O mais importante, como tu comentou, é estar feliz com a maneira que se vive, né? E, de novo, eu trago uma pergunta: o que seria do mundo se todos fossem iguais e tivessem os mesmos objetivos? Agora que tu falou do funcionário público, até lembrei da história do Jerônimo, acho que tu me passou o livro dele. Que ele passou por toda essa curva, né? Ele antes estava estudando, fez o concurso, passou como funcionário público, viveu anos assim, e alguma coisa começou a incomodar ele de estar nessa vida, assim, nessa rotina de funcionário público, e ele saiu de novo e saiu correndo atrás do sonho dele. Até tu me lembra o sobrenome dele que eu não tô conseguindo lembrar agora. Não sei se É tu o tem. Jerônimo Telmo. Exatamente, ele mesmo. Acho que parece que é mais ou menos essa história dele. Se eu não tô muito enganado ali, vai nesse caminho. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Vamos ver que sinais que a gente pode estar indicando que a gente tá na nossa zona de conforto. E aqui vale pra você que é dona do próprio espaço, pra você que é estudante, pra você que trabalha em algum lugar como colaborador, pra você que ensina, pra quem produz conteúdo, pra nós aqui. Serve pra qualquer pessoa e pra qualquer profissão. O primeiro que eu vou colocar aqui é quando a gente tá triste, desmotivado e não sabe exatamente por que tá acontecendo isso. E aqui eu não tô falando de 1 ou 2 dias ruins, né? Mas quando a gente passa a semana nos arrastando, não vê a hora de chegar ao final de semana pra tentar fazer alguma coisa diferente do que a gente tem feito, porque aquela semana é uma rotina longa, parece interminável, né? A gente não vê nunca o fim a luz no fim do túnel. Só que essa desmotivação ela desaparece quando chega sexta-feira. A gente tem 1 ou 2 dias pra fazer o que a gente realmente gosta. Acho que é um bom indício que mostra algo do tipo, eu tô aqui porque eu tenho um salário, o trabalho não é difícil e eu não tenho que me preocupar muito. Mas cada domingo de noite é um terror pensando na semana que tá por chegar. Se você tá nessa situação, é um bom momento de parar e pensar, né, se é por algo específico ou se você já leva um bom tempo assim e quem sabe começar a planejar as mudanças que você sempre quis na vida. Sabe que gravar esse episódio depois do Dia do Trabalhador, né, a gente acaba sendo muito reflexível, porque aqui no Brasil é feriado, né, o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e mesmo em meio a uma pandemia, uma quarentena recém-passada, enfim, muitos ainda estão em quarentena, as pessoas estavam extremamente alegres por ter esse feriado, né. Enfim, mas acaba me vindo em mente o pessoal do sextou, né, aqueles que trabalham se arrastando toda semana, que não vem a hora de chegar ao fim do expediente, que até às vezes dão graças a Deus se a cliente falta, ela desmarca, e a sexta-feira é uma alegria sem fim, né? Principalmente se tu não precisa trabalhar no sábado, que é a realidade de poucos estabelecimentos da saúde estética, a maioria ainda trabalha de sábado. Se você está assim, eu pergunto, né, qual é o propósito da tua vida? Por que tu continua nesse trabalho somente pelo salário? E será que se você for atrás de fazer o que realmente gosta, aquilo que te deixa feliz, não acabaria ganhando até mais? Não teria flexibilização de horário que é tão almejada por muitas pessoas? Então é interessante fazer uma reflexão, né, das suas atitudes diárias, se tu é esse pessoal do sextou, porque elas podem te indicar se tu está ou não numa zona de conforto e se isso está realmente confortável para você ou não, né? E vamos puxar também para o lado pessoal. Você vive com seus pais, por exemplo, né? E não para de reclamar das coisas que acontecem. Ah, porque eu não posso isso, não posso aquilo, porque eles estão me perguntando, mas ao mesmo tempo, tu não paga aluguel, tu não paga luz, água, mercado, não ajuda em nada em casa, né? Então é uma situação muito cômoda. Então eu digo que é o famoso reclamar de barriga cheia. Mas se a situação não é agradável, seja na tua vida pessoal ou na profissional, não seria a hora, então, de tomar uma vergonha na cara e fazer acontecer por si, buscando seu canto e assumir as rédeas da sua vida? Tá aí, né, o puxão de orelha para quem o chapéu pra quem serviu, mas enfim, vamos lá. Outro sinal que pode estar indicando, Gris, é quando a gente fala procrastinação é o teu nome do meio.
Se você é aquela pessoa que tem 1000 coisas no papel, 1000 ideias, 1000 sonhos, mas nunca é o momento certo, nunca dá, nunca existe recursos disponíveis, né? Então, será que isso realmente é verdade ou são só desculpas para não colocar a mão na massa e tirar o famoso projeto do papel? Eu até adicionaria um subitem aqui, né? Tem o se ou os quando, que as famosas frases, se eu tivesse tempo, se eu tivesse dinheiro, ou quando eu tiver mais tempo, quando eu conseguir ajuda. Cabem muito aqui na questão da zona de conforto, porque na maioria das vezes elas são sabotadores da nossa mente que nos impedem de realizar alguma tarefa, seja por medo ou por algum outro motivo que a gente tem. E a questão da procrastinação, ela acontece até no nosso trabalho, no dia a dia, né? O que a gente faz já não é desafiante e não é difícil, a gente acaba deixando sempre para a última hora e não se preocupa tanto em fazer. Olha, quando eu li, eu até pensei que tinha sobrado para mim, né? Que vinha puxão de orelha pro meu lado. Mas a procrastinação, ela acontece com todo mundo, né? Mesmo que tenha uma agenda bem organizada e procure seguir à risca tudo que tá nela. Então, tu pode ter certeza que eu acho, né? Que mesmo o presidente, ele deve ter os seus momentos de procrastinação, seja por insegurança com a situação ou pelos ses, pelos quandos, né? O que que a gente precisa ter, que a gente precisa para ter segurança e executar determinada ação, né? Vamos parar e vamos pensar, eu tenho que fazer tal coisa. Então, se eu tomar uma decisão e não outra, qual vai ser a pior situação que eu posso estar enfrentando por ter decidido, né? Por algo. Experimente fazer esse exercício colocando tudo no papel, os prós e os contras de determinada ação que tu precisa estar tomando, né? Esse exercício vai acabar ajudando a evitar a procrastinação e tomando as atitudes necessárias. Claro que sim. E para continuar aqui, tem outra que a gente para de se importar. Ou até melhor dizendo, né, a gente passa a se importar o mínimo necessário. Quem trabalha ou já trabalhou em alguma empresa onde estava nessa situação sabe bem do que eu tô falando. A gente entra nas reuniões ou simplesmente chega no trabalho, mas não opina, procura não discutir muito. Se alguém impõe algumas regras que não fazem o menor sentido, a gente simplesmente aceita por não ter que discutir, né? Mas dentro de tudo, a gente entrega o trabalho mínimo, básico que precisa ser feito para se manter ali. É algo do tipo, você se importa o suficiente porque é algo cômodo, e você não quer perder, obviamente, mas se importa pouco porque é algo que já não motiva mais e você vê que não tem mais futuro ali dentro. E agora eu vou puxar um pouquinho pro lado pessoal, né? Tem o problema das cidades pequenas, onde as pessoas se importam muito com o que os outros vão pensar e acabam por não fazer aquilo que precisam, aquilo que gostariam de fazer, apenas por isso, né? Pelo medo do que os outros vão falar, o que que os outros vão pensar. E eu digo, né? Quando você para de se importar com isso, tu acaba entendendo que os outros não vivem a tua vida. E isso é libertador, porque tu passa realmente a fazer aquilo que gostaria. Uns meses numa cidade grande também faz a gente perder esse tipo de preocupação, que na verdade não tem nenhum sentido, né? Mas enfim. Vamos seguindo aqui, Cris. Você não faz algo novo há muito tempo, por exemplo. Ou não lembra, né? Quando foi a última vez que fez algo emocionante que te desafiasse. Eu digo mais no âmbito profissional mesmo. Não quer dizer que precisa sair todo dia inventando alguma coisa nova. Mas quando a gente tá buscando os nossos objetivos, entusiasmados com o que a gente faz, a gente nem pensa. E a gente se inscreve em cursos novos, busca conhecimento na internet, troca ideia com outros profissionais. Pode ser uma infinidade de coisas. Não precisa ser necessariamente algo fantástico também, né? E fogos artificiais. Mas algo novo que vai agregando valor dentro do teu ambiente de trabalho. Agora, quando a gente tá nessa zona de conforto, a gente só vê as coisas acontecerem, não procura mais essa novidade, como se a gente estivesse numa janela olhando a vida passar, né? E alguns profissionais acabam vendo isso como se fosse necessário estar comprando sempre aparelhos novos todos os anos, por exemplo, né? Claro que existem melhorias, existe mudança de design que atrai a atenção das clientes, como a gente já comentou em outro episódio, mas na maioria das vezes é um dinheiro desnecessário de se empregar, né? Eu não quero, não quer dizer que você está acomodada porque não troca os seus aparelhos, porque você pode fazer muito mais com aquilo que tu já tem, conversando com alguns colegas sobre protocolos, sobre associações, sobre formas diferentes de aplicação daquilo que tu já tem, ou mesmo fazendo um curso novo, ou vendo canais no YouTube, por exemplo. Eu não estou dizendo, claro, óbvio, para pegar algo ensinado, né, um tutorial do YouTube e replicar no teu trabalho, ainda mais se isso não tiver realmente embasamento, enfim. Mas às vezes pode ser uma novidade bem simples, tanto na vida profissional como na nossa pessoal.
E seria interessante experimentar amanhã, por exemplo, mudar o trajeto da tua casa até o teu trabalho, né? Quanta coisa nova que tu pode absorver pelo caminho. Tu pode até, sei lá, nessa mudança, tu ter um insight, alguma coisa diferente para ti fazer no teu trabalho. Então, quem topa experimentar? Muito interessante. É bem interessante. Isso a gente vai comentar um pouquinho também depois. E continuando, teria uma situação que é quando a gente se sente estagnado. Quando tu olha pro futuro, né? Ou pelo menos projeta ele e o que, que você vê? Consegue ter um caminho traçado para algum lugar ou simplesmente não existe e não consegue ver um futuro dentro da sua vida profissional? E até aconteceu comigo. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu tava em um beco sem saída. Meu futuro, na verdade, estava claramente traçado na frente dos meus olhos. Era fazer exatamente a mesma coisa pelos próximos 20 anos, talvez, ou mais, não sei. Pelo menos a maioria dos meus companheiros de trabalho, eles estavam lá há 7, 10, 15 anos, dependendo para quem perguntava, fazendo a mesma coisa sem ter nenhuma diferença no trabalho. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma situação que era muito confortável. Situação de, enfim, financeira e o trabalho não era difícil, como eu estava comentando antes. E agora, como é que eu saio disso, né? Só que eu estava totalmente infeliz também, então obviamente eu estava na minha zona de conforto. Então se você tem um projeto de onde quer chegar ou vai chegar no futuro, começa a pensar nisso. Talvez você não consiga ver ainda, mas se o seu caso for como o meu, talvez seja o momento de já começar a pensar em uma alternativa. Se você olha para frente e sabe exatamente o que vai acontecer, e olha para o lado e vê as pessoas que já traçaram esse mesmo caminho e você sabe que não é onde você quer chegar, então acho que a gente tem que botar um alerta vermelho ali. Eu acho que algo que também ajuda, né, esse pessoal que pode estar se sentindo estagnado, é ter um quadro de metas, um quadro de visualizações, né, o que que tu gostaria de ter ou de fazer em determinados prazos. Por exemplo, tu gostaria de comprar um aparelho novo, certo? Quanto dinheiro tu precisaria para comprar esse aparelho? Em quanto tempo tu conseguiria fazer isso? Sei lá, se tu quer comprar à vista, vai comprar em prestações. Qual o caminho, que tu precisa trilhar para chegar no teu objetivo, né? Outro desejo pode ser um curso fora do país, por exemplo, né? Questão da harmonização facial, o pessoal gosta de ir para Miami, Nova York, para fazer curso em cadáveres frescos, agora a gente tem no Brasil também, né? Ou tu quer fazer uma viagem pessoal, quer trocar teu carro, quer comprar uma casa, enfim. Seria legal colocar todos os sonhos em um quadro, no lugar onde que tu consegue ver ele constantemente, justamente para não esquecer, porque se tu só anota no papel e deixa lá largado, tu vai acabar esquecendo, tu não vai voltar todo dia olhar aquele papel. E eu acho que mesmo o pessoal que gosta de certa comodidade deve ter os seus sonhos. Eu já me senti muito estagnada em uma fase da minha vida também, parecia que eu não ia para frente aqui no interior, e eu precisei experimentar outra forma de trabalho para perceber que o que eu realmente gostava e queria era tocar em frente ao meu projeto, que é a Bill, e foi o que eu fiz. Eu acho que é bem interessante de fazer esse teste e erro, né? É a melhor forma de descobrir se o que a gente tá fazendo é o que a gente gosta ou não gosta. Ter essas opções é uma maneira interessante de ir driblando essa zona de conforto também. E para já finalizar essa parte de sintomas, digamos, não sei, de formas de descobrir, daria para passar horas falando disso, mas a ideia é que seja algo mais resumido. É quando a gente tem medo de mudar, mesmo sabendo que é necessário fazer essa mudança. E eu até vou apelar aqui para a memória de quem está nos escutando. E praticamente todo mundo já viveu algo assim no passado ou recentemente. Eu digo no passado porque eu já tenho meus anos de vida, né? Alguém pode ser que não seja tão passado assim. Mas normalmente na adolescência, começando a fase adulta por aí, a gente precisa tomar decisões difíceis. Como, por exemplo, escolher a nossa profissão. E essa decisão nos leva a outros rumos da vida. A gente às vezes precisa mudar de cidade, precisa fazer uma faculdade, um curso, uma especialização. E no começo é extremamente difícil tomar essa decisão, porque a gente sabe que vai ter que deixar muita coisa para trás. Vai ter que talvez sair de casa, vai ter que botar o pé fora dessa zona de conforto, deixar os amigos para trás, enfim. Só que o que acontece depois que a gente toma essa decisão? A gente acaba vivendo vários momentos que ficam marcados para toda a nossa vida. A gente termina conhecendo gente nova, amigos novos e muitas vezes a gente muda toda a história da nossa vida. Então, se a gente for olhar para trás, eu aposto que vai conseguir encontrar um momento ou uma decisão específica que teve um poder extremamente importante em te levar ou levar a gente até onde a gente está hoje. Então, se você está querendo tomar uma decisão importante, já é um indício de que algo não está como você quer na tua vida. E o medo, ele faz parte da tomada de decisões, porque em tudo na vida a gente tem que escolher entre uma ou outra opção, né? A gente tem que abrir mão de algo, e quando a gente tem essa sensação de abrir mão de algo que a gente já tem, causa um certo medo, né?
Eu sempre digo que para cada escolha que a gente faz, a gente vai ter uma renúncia. E o medo nos torna também mais prudente, ele faz com que a gente possa analisar a situação antes de decidir, né? Não indo somente pela emoção do momento. Se você sente que precisa mudar algo ali na tua vida, é porque está na hora de sair dessa zona de conforto, né? Então, se você quer mudar, mas tem medo, novamente, coloque as decisões no papel e veja qual que vai ser a melhor opção. Isso aí, vamos ver se esse programa termina sendo aquele empurrão que as pessoas estão precisando. Agora, Cris, vamos passar para as formas de sair desse lugar, né? Para quem quiser, claro. A gente já comentou lá no começo que para alguns pode ser interessante passar um tempo ali, ou até o resto da vida, dependendo da etapa que você estiver e dos objetivos que tiver também, né? E é até interessante também a gente, às vezes, dar uma passada nela na zona de conforto para poder assimilar o que aprendeu, o que conquistou. E porque ninguém pode viver com a corda esticada o tempo inteiro também. Mas claro que é importante a gente não se acomodar muito nela. Embora muita gente diz que o melhor é expandir, né, essa zona. Então a gente assimila o que aprendeu, faz com que isso seja mais fácil e transforma em uma nova zona de conforto que é maior que a anterior. Mas a primeira forma que poderia fazer para sair dela, né, seria obter informação. Não importa o objetivo que você tenha na cabeça, se é abrir um espaço de estética ou ir para a lua, obter informação faz com que a gente tenha menos medo de tomar as decisões. Se eu penso em abrir um espaço de estética e não faço ideia do que é ter um, é natural que eu vou estar morrendo de medo de falir em uma semana e perder tudo que eu tenho. Agora, se eu busco informação, sei que o investimento vai ser tanto, que eu vou precisar de tanto por mês para manter a operação, que eu vou precisar fazer cursos, que eu preciso dispor de um caixa para fluxo, equipamentos, enfim, etc, etc, a decisão vai ficando muito mais fácil, né? É, pessoal, isso é verdade. Não façam como eu fiz há 9 anos atrás, que eu ainda digo, eu tive mais sorte e força de vontade do que juízo, né? Mas é quase como uma viagem que a gente faz. Fazer uma analogia aqui, né? Eu duvido que o pessoal que nos escuta simplesmente compra a passagem e se manda para o destino sem pesquisar nada a respeito do lugar, como restaurantes disponíveis, qual a melhor forma de locomoção lá naquela cidade, uma estimativa de dinheiro diário que vai ter para gastar, quanto que vai precisar, né? E o mesmo vale para quem quer se aventurar, até se aventurar entre aspas, no ramo da estética, né? A maioria das pessoas pensa que é só ter a vontade. Claro que ela é uma premissa para tu acabar tendo foco e tendo persistência, no teu negócio, mas não é isso que basta. Hoje não adianta só tu ter vontade, tem que ter muitas outras coisas. Então, obter informação acerca do negócio é fundamental para a saúde e o sucesso da tua empresa. Com certeza. Foi uma boa analogia. Eu também puxei um negócio de estética porque, na verdade, a gente tá falando de estética, isso pode servir para qualquer decisão que a gente vai tomar na vida. A próxima vai parecer até coisa de filme, mas é fazer uma lista de coisas que você quer conseguir e o que precisa fazer para conseguir elas. Pode ser mental, ou melhor ainda, escrever e colar na. Cris até já se adiantou antes ali na história, mas colar na frente do computador ou em algum lugar que você passe mais tempo e possa ir revisando isso constantemente. Essa lista ela vai te lembrar todo o santo dia onde você quer chegar e vai fazer com que você pense o que você está fazendo agora, se o que você está fazendo agora vai te ajudar a chegar lá ou não. Esses tempos eu até escrevi umas metas aqui pro Descomplicando e eu colei na parede na frente onde eu trabalho. E todo dia eu olhava o que estava escrito e procurava fazer coisas que me levassem até essas metas. Quando eu me perdia no meio do dia, elas também me ajudavam a retomar o foco. Então pode ser uma alternativa legal ali para driblar essa zona de conforto. Eu já fui me adiantando, e agora enquanto tu falava, eu lembrei também que tem um aplicativo que é 52 semanas o nome dele. Tu coloca lá qual é a tua meta, qual é o teu objetivo, né? E quanto que tu pode juntar por semana. Então, eu consigo guardar R$ 10 que seja por semana. Ele vai te dar quanto tempo que tu precisa para chegar no teu objetivo. Ou dentro dessas 52 semanas, qual o valor que tu teria que estar juntando. É uma ideia legal, ele puxa mais para o lado financeiro, mas que a gente pode pensar em outros sonhos também, né? E eu até já colei umas metas, uns objetivos numa porta aqui do guarda-roupa que eu abro toda manhã, né? Até algumas ficaram estagnadas agora com a situação do coronavírus, mas logo eu já vou dar jeito de estar retomando elas também.
Eu acho engraçado, eu acho até legal, inclusive, porque a gente sempre tem mais ou menos uma pauta aqui no meio, mas vai saindo umas dicas muito interessantes que a gente tem na cabeça e aparecem no meio da conversa. E continuando aqui, inclusive, já com a parte de dicas, digamos, é ter um plano. É, é muito importante ter um plano de como você vai trilhar esse novo caminho. Por exemplo, eu já tenho a minha informação, fiz uma lista de coisas que eu quero, que eu preciso fazer para conseguir isso. Só que agora eu preciso organizar toda essa informação e definir de que forma eu vou realizar essas ações. Então, colocar no papel e alinhar esse plano dentro da minha realidade é algo que ajuda bastante também, Cris. É, e até a vontade pode ser enorme de tu ter o teu negócio, por exemplo, né? Aí a gente acaba se atrapalhando e pulando algumas etapas que precisam ser feitas no decorrer do alcançar o objetivo. Então, ter um plano é como tu fazer o pop de um procedimento, por exemplo. Tu vai saber qual é o passo a passo que tu precisa seguir para alcançar o teu resultado. A próxima que eu vou comentar aqui talvez seja a mais importante dentro de toda essa conversa, que é de fazer um pouquinho cada dia. Que o impacto de sair da estagnação, né, que a gente tá, ele é grande. Então, eu acho que a gente não pode sair já e pular de cabeça em outro lugar, porque a gente pode terminar numa situação pior do que a anterior. Então, vá aos poucos, procure fazer um pouquinho cada dia, pega as tarefas grandes e quebra ela em etapas para conseguir fazendo várias coisas no dia. Mas algo que é muito, muito importante é sempre terminar o que a gente começou. Porque a satisfação de terminar algo e ver que a gente está caminhando, mesmo que lentamente, na direção correta, vai ser extremamente útil durante esse processo. Então, fazer um pouquinho cada dia também te ajuda a, a sair desse momento. A gente tá totalmente parado aqui. Eu consegui fazer um pouquinho, a gente já deu aquela girada na roda e consegue pegar um pouquinho de embalo e entrar na nossa nova rotina. Eu acho que isso é um pouco mais difícil para o pessoal ansioso, né? Porque eles projetam a meta e não vem a hora de chegar lá, então eles não conseguem fazendo um pouquinho por dia. Mas muitas pessoas acabam projetando uma ação grande, né? Então começa 10 etapas que precisa e acaba não finalizando nenhuma. Depois fica com aquela sensação de estar sempre andando em círculos, que tu não só patina, patina e não vai para lugar nenhum, né? Essa ideia de dividir uma tarefa em outras mini tarefas que tu pode ir executando de forma rápida e conclusiva faz com que o seu dia seja muito mais produtivo e o resultado que tu almeja ele vai ser alcançado muito mais rápido. Ah, eu acho que a questão de ansioso todo mundo tem um pouquinho, né? Então sempre vai ser complicado, mas a gente vê que tá fazendo um pouquinho cada dia, isso tá te levando ao grande objetivo, também vai ajudando a acalmar essa ansiedade. E uma coisa também que é importante é a gente quebrar a rotina, que acho que também tu deu uma comentada antes, que eu disse que a gente ia retomar depois, que às vezes o processo começa muito antes de a gente ter um projeto ou algo nas mãos. A gente pode ir fazendo alguma coisa diferente todo dia, como, por exemplo, como tu falou, de pegar uma rota diferente para o trabalho, ou experimentar comida de outros países, conversar com algum estranho na rua, ou pegar um livro novo para ler. Tudo que a gente faça, que faça a gente sair daquele ciclo de levanta, vai pro trabalho, volta, dorme, ele serve para começar um processo novo e esse processo novo vai te dar uma motivação também para alcançar o teu projeto depois. É, me adiantei um pouco, mas a maioria das pessoas tem dificuldade em quebrar e mudar a rotina, e até a gente já deu a dica em outro episódio, mas é interessante ler o poder do hábito, né? Tu entende por que que tu faz as coisas e de que forma tu pode modificar. E o que que eu tenho para dizer é que nós costumamos realmente fazer as coisas no automático, né? A gente vê que aquela ação que a gente faz dá certo e acaba repetindo ela todos os dias. Uma vez a minha psicóloga ela perguntou numa sessão de terapia se eu fazia sempre o mesmo caminho para ir nos lugares que eu costumava, né? Eu respondi que sim. Daí eu me dei conta que muitas outras coisas, né, que eu também acabava fazendo no automático. Então, algumas situações, como o trajeto, eu consegui mudar e apreciar essa mudança, porque diferentes trajetos, eles podem me levar no mesmo ponto final. Então, se isso serve para ir de casa para o trabalho, por que que não pode ser para fazer outras coisas onde que eu possa encontrar um caminho mais fácil, mais tranquilo também, né? Teve algumas outras coisas que eu ainda não consegui modificar o jeito, né? Porque não é tão simples assim a gente fazer a mudança de hábito, como eu comentei. E tu pode observar isso na tua alimentação, por exemplo. A gente sabe que o excesso de açúcar não faz bem, mas parar de comer o açúcar não é tão fácil assim. Exige um esforço.
Eu sou culpado aqui na parte do açúcar porque eu gosto de um docinho mesmo. Então eu não sei se vou conseguir deixar em algum momento, mas vamos lá. Para finalizar essa parte de formas de sair dessa estagnação, acho que a gente tem que pegar uma coisa do teu plano, desse plano que você definiu, que te deixa extremamente desconfortável e praticar todo dia. Quando a gente começou Descomplicando, até vou contar essa história aqui, mesmo sem ter uma câmera na frente, eu acho que dá pra notar nos primeiros episódios que a gente ficava muito nervoso. Eu mais que a Cris já tinha certa experiência de ter participado em programas de rádio e tudo mais, mas com o tempo esses nervos, esses desconfortos, de estar falando com o microfone, na verdade, ele foi ficando pra trás. E hoje eu acredito que a gente consegue fazer os programas de forma muito mais descontraída, né? Sem tanto esse medo de errar alguma coisinha aqui ou outra lá, a gente começa até a improvisar um pouco mais. Esses dias a gente tava conversando com uma pessoa que queria muito publicar, inclusive, mais coisas nas suas redes sociais, mas tinha muita vergonha de aparecer, de colocar a câmera para gravar. E o segredo tá ali, em fazer um pouquinho todos os dias. Nem que você não poste esses vídeos depois, pegando esse exemplo, né? Pode ser outra coisa. Mas ir praticando até que isso te deixe de ser um medo, uma vergonha ou um desconforto. Eu peguei o exemplo do vídeo, mas pode ser qualquer coisa, né? O importante é a gente fazer um pouquinho cada vez, de novo, como eu estava comentando antes, mas fazer todos os dias, porque aos poucos os resultados vão aparecendo. Olha, eu acho até que eu ficava mais nervosa em seguir uma programação textual do que falar, porque eu confesso até que na rádio, como são duas mulheres, né, a gente acaba puxando o assunto e vai seguindo o papo, bem, bem coisa de mulher. Mas gravar vídeo sempre foi algo bem desconfortável para mim, né, sejam os stories ou os vídeos mais longos que a gente acaba colocando no YouTube. E como o Gabriel deu o exemplo aqui dos podcasts também, eu lembrei dos vídeos ali do Fala Bill que a gente faz, né? A gente faz ali pro YouTube. Os primeiros eu tentava elaborar um roteiro, mas eu odiava aquilo engessado da leitura. Até eu tinha pego um aplicativo que ele vai passando como se fosse um esquema de TV, vai passando o texto assim na tua frente, mas aquilo lá ficava pior ainda, né? A memória não ajudava, tentava elaborar o texto na cabeça e não dava. Eu gravava, parava, iniciava outro, até que com o tempo isso se tornou algo natural. Os meus últimos, né, vídeos ali que eu gravei, o que que eu fiz? Eu acabava pensando de antemão aquilo que eu ia abordar, ligava a câmera, falava e deu, pensando que tinha alguém ali do outro lado. Eu tô falando para alguém, eu não tô falando para o celular, para uma câmera. Então, muitas pessoas até me relatam que não gravam stories, não aparecem nas suas redes sociais, porque não suportam ouvir as suas vozes também. E isso é algo bem normal. Nenhuma pessoa gosta de ouvir a própria voz, porque ela não é igual daquilo que a gente escuta quando a gente está falando, né? E até existe explicação fisiológica para tudo isso. Então, a minha dica é, né? Grava, posta e sai correndo. Esquece. Eu sei que é estranho, tá? Mas assim, tu vai se acostumando, vai se familiarizando com a tua exposição, com o teu rosto, o teu jeito de falar, com a tua voz também, até que isso se torne algo natural. E praticar com frequência aquilo que te deixa desconfortável é uma forma de sair também da zona de conforto e mudar aquilo que tu não gosta, chegando naquilo que tu realmente desejava. Esse negócio da voz é muito engraçado, porque na verdade, sim, no começo, talvez não de não gostar, mas soa estranho, né? Parece que não é a gente falando. Só que depois, pelo menos eu aqui no Descomplicando, já são 48, 49 episódios, tô quase perdendo a conta. E eu tenho sempre que editar esses episódios depois. Então eu tenho que escutar eles pelo menos uma ou duas vezes depois na parte de edição, de produção, né? Pós-produção. E eu passei a me acostumar com a minha voz do microfone, ela gravada, na verdade. E agora eu gosto dela. Eu acabei gostando mais dela gravada do que quando eu falo. Então acho que também a gente vai se habituando a esse tipo de coisa. E vai deixando pra trás esses medos, essas inseguranças que às vezes não fazem muito sentido. Mas, Cris, vamos para entrar na parte final desse programa já. Alguns benefícios, né, de sair dessa zona de conforto para comentar aqui. Você consegue ser muito mais produtivo. Termina aquelas tarefas sufocantes, né, que a gente odeia fazer. Praticamente tudo que a gente faz, a gente consegue ver um objetivo. Não que todas as tarefas vão ser ótimas e divertidas, isso aí não existe, mas a gente consegue ver a importância dela dentro do todo, já não é aquela tarefa perdida dentro de alguma coisa que a gente tá fazendo e não faz nem ideia para que serve. Quando a gente trabalha em algumas empresas acontece isso. A gente se sente muito mais motivado e feliz, não tem nada melhor do que fazer o que a gente gosta, né?
Tu até falou em algum episódio essa sensação de levantar da cama feliz por ter mais um dia de trabalho e poder estar no teu espaço. Acho que isso é extremamente importante. É mais fácil lidar com situações inesperadas. Isso é muito legal. Quando a gente tá em uma rotina tão fechada e quadrada, qualquer coisa que nos tire desse caminho parece que é o fim do mundo. A gente vai quebrar, né? E agora, quando a gente sai disso, a gente passa a ver as situações inesperadas com mais naturalidade e até de forma engraçada, às vezes. Termina a questão da segunda sexta-feira, né? É um clássico, talvez alguém pense que a gente tá louco, mas aquela infelicidade vem com o sextou, o sabadou, né? Não é mais a gente. Quando você sai disso e passa a cumprir seus objetivos e correr atrás dos teus sonhos, não importa mais o dia da semana. Ninguém se incomoda em trabalhar no sábado, no domingo, de noite. Sempre com cuidado para não virar o workaholic que a gente comentou aqui já, né? Mas o domingo de noite já não é pesado e a sexta já não é pura alegria porque a gente passa a ter uma estabilidade todos os dias da semana. É mais fácil quebrar essa barreira no futuro. Saindo a primeira vez, quando você quiser fazer de novo no futuro, já vai ter as ferramentas na mão para fazer, já vai saber o que funciona, o que não funciona, vai ter passado por esse processo e vai saber que não é tão terrível assim também. Vai aflorar muito da criatividade, não existe mais quadradinho cercando ninguém, tu vai ter que colocar a tua cabeça para funcionar e pensar formas criativas muitas vezes de contornar algumas situações, isso é ótimo. Vai crescer muito na parte pessoal e profissional. E você vai passar a viver a tua vida ao máximo. Em muitos momentos desse episódio eu me vi no passado, né? Aquela Cristiane de 9 anos atrás, né? Hoje eu me alegro muito com as sextas-feiras, eu fico até um pouco sentida com os domingos à noite, mas é mais por uma questão familiar, né? Já que o marido trabalha longe, passa toda a semana longe e fica distante do Davi. Mas eu amo trabalhar numa segunda, assim como na sexta, ou mesmo no sábado, se for preciso. Ontem, feriado aqui, eu acabei indo resolver algumas coisas que eu precisava, fiz contato com alguns clientes, né? A gente teve aqui, por exemplo, que reajustar nossa agenda de depilação, deixando o intervalo maior conforme as novas orientações de biossegurança. Então, já mexi nisso, as pessoas foram respondendo, eu fui ajeitando tudo isso, né? Domingo também sempre tem algum trabalho, ou escrever aqui, complementar algo, ou alguma burocracia da bio que eu posso ir adiantando para não me atropelar muito ali durante a semana. E hoje até eu digo que mesmo com um filho eu faço muito mais coisas do que antes, porque hoje eu digo que eu virei produtiva e não ocupada. Antes eu era muito, me ocupava com muita coisa que não fazia muito sentido. Eu procrastino mesmo, menos, né? Porque eu ainda sou enrolada com algumas coisas, eu tenho consciência disso, mas eu me tornei mais objetiva naquilo que eu preciso fazer. A gente sempre tem pontos a melhorar, você que está ali nos escutando, nós também não somos perfeitos, a gente tem nossos pontos de melhoria, né? Mas reconhecer aquilo que está bom em nossas vidas, aquilo que a gente precisa, ou aquilo que a gente pode mudar, pode melhorar, é uma das chaves para uma vida em equilíbrio e uma vida mais feliz também. Então eu convido a todos para fazer uma reflexão e colocar em prática as dicas desse episódio, que ficou muito legal mesmo. Com certeza. Inclusive, até tu falou que foi na Bill ontem, que a gente tá gravando, pra quem ficou perdido, a gente tá gravando esse episódio no sábado, ele vai ir pro ar só na quinta-feira, claro. E eu gostei muito de gravar no sábado, parece que eu tô mais tranquilo, mais zen do que em outros dias. Pode ser uma... É a primeira vez que a gente faz isso, né, de gravar no sábado, pode ser uma opção pra outras gravações no futuro. Normalmente o sábado, domingo, a gente usa mais pra preparar os episódios. Mas eu acho que também gostei muito de escrever, de preparar esse episódio essa vez. É um assunto mais amplo que acredito que pode ajudar muita gente que se sente ali, que quer mudar, que tem essa sensação de que precisa fazer alguma coisa, mas não sabe como começar. Talvez algumas das ferramentas que a gente comentou aqui podem ser úteis nesse processo. A gente sempre busca fazer os programas com essa ideia de ajudar as pessoas sempre, seja melhorar no seu âmbito profissional, pessoal. Esse é o objetivo aqui do nosso Descomplicando. Mas acho que hoje a gente vai ficando por aqui, né, Cris? Sim, hoje a gente já se prolongou, até vai ficar um episódio um pouco mais longo, então vamos finalizar por aqui. Maravilha, então a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do programa é Feeling Good da purpleplane.com. E claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris. Até mais.